Josué 1, a partir do 1. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte aí. Diz assim: logo após a morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Verso 3: todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te aparte dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento, você fica de pé comigo só mais uns segundos. Empresta a mão para essa pessoa do lado aí. Deus seja louvado. Pode atravessar os corredores. Aleluia. Senhor meu Deus, nós te louvamos, Pai. Ora por essa pessoa do lado aí. Hoje você está tanto precisando de oração e é uma ordem do Senhor, ore pela pessoa do lado. Porque você não sabe o que essa pessoa está pensando ou carregando aí do seu lado. Mas quando nós se reunimos nessa esfera de adoração, quando nós se reunimos nesse ambiente de glória, nós somos atualizados pela glória de Deus. Nós somos atualizados pelo poder do Espírito Santo, e Ele nos eleva a estarmos restaurados, revitalizados pela graça do Senhor. Ah, meu Deus, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor. Que o teu poder venha sobre nós nessa noite de maneira poderosa, de maneira fortíssima, ao ponto de nós, Pai amado, encontrarmos a tua graça, encontrarmos o teu amor, e sermos, Pai amado, altamente abençoados e elevados, Pai amado, ao nível que o Senhor quer que nós estejamos nesse tempo ao qual nós estamos passando, Senhor. Por favor, Senhor, fala tu, não eu. Traz uma esfera, Pai amado, de cura, de restauração e de um caminho para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Igreja, como eu estava falando aqui, o Josué, ele estava passando uma crise emocional. Estava passando a crise da perda de alguém. Talvez você já perdeu alguém que você amasse, talvez você já perdeu alguém que era muito importante na sua vida. E nem sempre é o seu pai, ou a sua mãe, ou um filho, ou um irmão, não sei, mas cada um carrega uma esfera diferente. A Bíblia diz que existem amigos mais chegados do que irmãos, ou seja, cada um ele deixa uma dor diferente no nosso corpo. Por quê? O homem ele não foi projetado para morrer. A morte foi uma consequência de desobediência, ou seja, a morte ela não era para ser um plano, ela foi uma opção. E sempre que nós perdemos alguém que nós amamos, certamente isso vai doer no nosso coração. Certamente isso vai doer na nossa alma. Certamente isso nos tirará a paz de algum jeito, de alguma maneira. Só que quando esta pessoa ela é um pilar,
quando essa pessoa ela tem uma função de rei, quando essa pessoa tem uma função de sacerdote, quando essa pessoa tem uma posição de liderança, hoje nós somos tudo isso em nossa casa, eu quero que você entenda isso. Você tem uma posição de rei hoje, porque a Bíblia diz que Deus ele é rei dos reis, ou seja, você é um rei na sua casa. Jesus ele é um sacerdote dos sacerdotes, ou seja, nós somos sacerdote no nosso lar. Nós somos sacerdote no trabalho, somos sacerdote por onde quer que fomos, porque nós recebemos essa nomenclatura, nós recebemos essa coroação de Deus. Ou seja, você é líder na vida de alguém, eu quero que você entenda isso. Por mais que você olhe para si e diga que você não é referência alguma, por mais que você olhe para si e não consegue enxergar como uma pessoa forte, uma pessoa estruturada, ainda eu te digo que você tem um poder de liderança. Ainda eu te digo que você está influenciando alguém. Ou seja, de modo negativo ou de modo positivo, você está sendo observado por alguém e alguém está pegando você como referência. E Satanás, tudo que ele gosta de dizer é que você não é ninguém. Tudo que ele gosta de dizer é que você não está deixando marca, que você não está deixando legado, que você está sendo apagado, que você não é referência. Mas eu continuo dizendo, você é uma referência, tanto positiva quanto negativa. Olhe para os frutos que você está dando, que aí você vai saber que tipo de semente tem dentro dos seus frutos. Tem alguém aqui comigo? Agora, Josué, ele entende que ele está ao chão. Por que ele está ao chão? Porque Deus dá uma ordem para ele: levanta-te. Se você, eu te falo nessa noite, se você quer andar, se você quer ir para uma próxima atmosfera, se você quer ir para um próximo nível, se você está cansado do nível que você está vivendo, porque ele está sendo repetitivo, porque ele está sendo cansativo, porque você não está vendo a luz no fim do túnel, é hora de você avançar. E se você quer avançar, você tem que se colocar de pé. Você tem que olhar e dizer e ver o que está te deixando ao chão. Pegar na mão de Deus e se erguer. Pegar na mão de Deus e se colocar de pé e dizer: eu estou pronto. Enquanto Josué não se colocar de pé, Deus não dá uma missão para ele. Enquanto Josué não se pôr de pé, ele não tem uma indicação, ele não tem uma instrução para os próximos níveis. Ele não tem uma instrução para continuar no caminho. Você consegue entender? É por isso que o sofrimento ele tem um tempo. E eu vou te dizer, vai ter uma hora que você vai ter que levantar e vai dizer: basta, chega. Aquieta-te, ó alma. Eu preciso continuar. Eu não posso continuar sangrando nesse nível. Eu não posso continuar com esse fluxo de sangue. Eu não posso continuar perdendo, porque sangue é vida. E tudo aquilo que você perde no meio da batalha, tudo aquilo que você faz na batalha é perder sangue. Tem pessoas que você está tentando mudar ela nunca será mudada. E você vai perder todo o seu sangue no meio da batalha, porque é necessário você avançar. Quando a nuvem do Senhor, ela andava, ela se deslocava, o povo tinha que continuar andando. Você consegue entender? Aquele que ficava para trás, infelizmente, ele morria. Por quê? Ele ia para o final. Ele ia para o final do esquadrão, ele ia para o final da multidão. E quando os amalequitas vinham atacar aqueles que estavam cansados e se afastavam do povo, ele era pego, ele era morto, ele era levado como escravo. Quando a igreja está andando e você resolve parar, você se torna uma presa fácil para Satanás. Você se torna uma presa fácil para aqueles predadores que querem matar, querem destruir a sua família. Talvez você não consiga entender o plano de Deus para a igreja. Talvez você ache que a igreja é só um grupo religioso de pessoas alienadas que estão indo ali cantar uma música ou apenas orar. A igreja não é um propósito do Papa João Paulo. A igreja não é um propósito de Paulo, de Pedro. A igreja não é um propósito dos pais, dos heróis da fé. A igreja é um propósito de Deus. Você consegue entender? A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Por que eu digo isso? Se o próprio Jesus, escolhendo 12, ele trouxe um mentiroso como Pedro, ele trouxe um traidor como Judas. Se ele trouxe pessoas problemáticas, é porque ele está dizendo que o padrão não é aquele que você destaca, o padrão não é aquele que você eleva, o padrão não é aquele que você coloca no seu coração e diz: é esse, mas é ele que estabelece o padrão. É ele que diz como é que tem que ser. É ele que diz como deve ser. Tem alguém aqui comigo? Jesus, ele tem uma demarcação perfeita.
Sempre falamos assim, né? Por onde quer que plantar, que colocar a planta dos seus pés, você será bênção, né? Só que quando nós continuamos lendo o texto, não é dessa maneira. Deus, ele demarca, ele diz do oeste até o Líbano. Ou seja, ele demarca, não é aonde você quer, não é aonde você colocar o pé, é dentro do quadrante que ele disse, é dentro da demarcação que ele colocou, é dentro do espaço geográfico a qual ele estabeleceu. Ou seja, você não vai ser bênção na África se Deus não olha para você e não te mandou para a África. Você não vai ser bênção em alumínio se Deus não te quer em alumínio. Você não vai ser bênção nos Estados Unidos, em Santa Catarina, ou seja, onde quer que você for. Você não vai ser bênção em Sorocaba se Deus não te quer em Sorocaba. Você vai quebrar a cara, você tem que entender que não é sobre você ir para onde você quer, não é você que diz, é o tempo de eu sair de casa, é o tempo de eu ficar, é o Senhor que fala. Tem pessoas fugindo para quebrar a cara. Tem pessoas rodando em círculo na vida, porque Deus tinha um tempo específico para ela em uma cidade. Deus tinha um tempo específico para ela dentro da casa dela. Você consegue entender? Tem alguém aqui comigo? Você tem que estar maduro para você andar e avançar nos próximos dias. É necessário. É necessário. É necessário você entender, você compreender. É necessário estar com o coração muito aberto para Deus esses dias como você nunca teve antes. Vamos lá. Estou deixando vocês digerir. Estou deixando vocês degustar aquilo que Deus está liberando agora para a gente continuar. Mas Deus, Ele fala um negócio para Josué. Ele diz, ser forte e corajoso. Ele diz para você avançar, Ele diz para você ir. Ele diz para você estar preparado para esses dias. Eu te digo algo nessa noite. Quando Jesus, Ele olha para Josué, Ele diz, ser forte e corajoso. Vamos lá. Não é um pedido. É uma ordem. Quando ele diz ser forte e corajoso, ele está dizendo aí, põe-te em pé. Quando ele está dizendo ser forte e corajoso, não é, ele não está pedindo, seja forte. Ele está dizendo, ele está colocando essa ordem, ele está mandando, ele está dizendo, vai adiante, avança, seja forte, seja corajoso. Ele está ordenando, está mandando que você vá. Ou seja, não é uma condição emocional, mas é uma ordem do Senhor. É você se recompor. Esse ser forte do Senhor é uma unção dada por Ele para você poder vencer as etapas, para você poder vencer os dias sombrios. Mas antes dele mandar você ser forte, corajoso, Ele diz para você não se apartar do livro da lei. O que é o livro da lei, igreja? O que é o livro da lei? A Bíblia. A Bíblia é o livro da lei. Sabe, eu conversava com uma pessoa essa semana e quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, ficou muito claro, porque a pessoa está passando uma crise na vida dela. Ela falou, está muito difícil, dá vontade de parar, dá vontade de desistir, porque a gente olha assim e se sente cercado de toda maneira. Aí eu falei bem assim, você está lendo a Bíblia? Você está orando? E ela prontamente me disse não. Eu falei, sabe por que você não está lendo a Bíblia e por que você não está orando? Porque para você ler a Bíblia e orar é uma penitência. É como se você estivesse pagando aquilo para Deus te abençoar. E não é uma troca, eu quero que você entenda isso. Foi justamente por isso que essa palavra veio para o nosso coração. Você não ora para Deus te abençoar. Você não lê a Bíblia para Deus te abençoar. Não é por isso. É porque você precisa alimentar a sua fé. É porque você precisa estar alicerçado na palavra. É porque você precisa estar no lugar de intimidade, no lugar do amor. Não é penitência, você não está fazendo uma troca. Deus só vai me abençoar se eu ler a Bíblia. Não, isso é indiferente, isso fala de estado de espírito. Isso fala de estado de emoção. Isso fala do estado da sua alma, de como ela se encontra. Por isso que Satanás fala, você vai ler a Bíblia, você pecou, porque ele quer cada vez te afastar de Deus, ele quer cada vez te afastar do propósito, porque você lê na Bíblia, você vai entender que você estava errado, e você não vai ter remorso, vai vir arrependimento. O remorso é diferente do arrependimento. O remorso é aquilo, poxa, eu não deveria ter feito aquilo, mas agora que eu já fiz, já era. O arrependimento é,
Pai, eu pequei contra ti, me perdoa. Você se sente abraçado por Ele. Você se sente realocado por Ele. Ele vem até você, Ele te traz de novo ao propósito. Essa é a diferença. Satanás quer ver pessoas altamente com remorsos, porque o remorso leva a pessoa à depressão. Mas o arrependimento não. O arrependimento leva a pessoa ao propósito, o remorso leva a pessoa à depressão. São completamente sentimentos diferentes. Pedro chorou amargamente para o arrependimento. Judas chorou amargamente para a morte. Você consegue entender? Judas teve remorsos. Pedro se arrependeu. Pedro voltou para Jesus. Judas foi para se enforcar. Você consegue entender? Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Você precisa demais entender os sinais, aquilo que Deus está dizendo. Você precisa ler a Bíblia para você realocar a sua fé. Para você entender o que você está fazendo esses dias. Não é sobre uma penitência, você lê a Bíblia para você se sentir santo, não é sobre isso. É sobre você conhecer, é sobre você alimentar a sua fé. Porque todo dia Satanás ele vem alimentar o seu medo. Todo dia Satanás ele vem alimentar as suas incertezas. Todo dia Satanás ele vem querer alimentar a sua insignificância. Todo dia ele vem dizer para você que está feio, que esse mês você não vai conseguir vencer. Todo dia ele vem dizer que todo mundo se esqueceu de você, que você não é ninguém. Todo dia ele vem dizer para você desistir, para você parar. Só que quando você está alicerçado na palavra, você sabe e você entende que a fé que você tem no Senhor é muito maior, que aquilo que Ele colocou em você é muito maior. Ou seja, a sua fé está sendo alimentada, não é um pagamento de penitência. Você não está sendo um crentil quando você lê a Bíblia, você está sendo um filho, pegando instrução do Pai. A Bíblia é um livro de instrução. Que instrução é essa? É o pai que está buscando o filho perdido e mandou o filho mais velho nos encontrar. É Deus dizendo: meus filhos, eu quero te trazer de novo para casa. Ele está te esperando, Ele está te aguardando em casa. Ele está esperando nós para aquele grande dia. Você consegue entender? A Bíblia é um livro de instrução para te livrar da depressão, para te livrar dos caos da vida, dos caos. Para te livrar das crises da vida. Que crises são essas? Crises financeiras, crises existenciais, crises emocionais, crises de pânicos. Você consegue entender? Porque quando você está na palavra, você está sendo fortalecido. Ser forte, corajoso, põe-te em pé, não se desapare desse livro, não vá para a esquerda nem para a direita, mas fique exatamente onde ele está dizendo que você tem que estar. É Deus dizendo: ei, eu quero que você leia, porque quando você lê, você me adora. E tudo aquilo que você adora, você fica parecido. Ah, vamos lá. Se você adora as marcas, você se torna alguém vaidoso. Se você adora um cantor, você vai começar a viver aquilo que ele escreve. Se você adora o dinheiro, você fica avarento e assim vai sucessivamente. Mas quando você adora o Senhor, você fica o quê? Você fica bravo, você fica valente, você fica corajoso, você fica amável. O Evangelho não te fragiliza. Estou falando sobre o Evangelho fragilizado. Sobre o Evangelho onde que as pessoas estão vindo para o Senhor para poder suprir as carências emocionais delas não corrigidas, não tratadas. Aí elas adoram o sofrimento, ela adora a rejeição. Ela não está adorando o Senhor. Ela vem aqui que é o colo do pai que abandonou ela. Ela vem aqui que é o colo da mãe que abandonou ela. Mas ela não tratou aquilo. Ela não foi curada sobre aquilo. Ela nunca conversou sobre aquilo. E aí ela começa a vestir as maquiagens, colocar as maquiagens e não é tratado. Se você quer ser tratado pelo Senhor, você tem que reconhecer a sua fraqueza. Você tem que reconhecer o que está te enfraquecendo. Você tem que reconhecer o que está tirando a sua força, a sua energia. Você consegue entender? Eu fui alguém órfão de pai. Nos meus 7 para 8 anos, meu pai faleceu. Então, onde eu fui buscar um pai? Eu fui buscar um pai na academia. Quando eu ia treinar, eu queria proteção. Você consegue entender? Tem pessoas que buscam suprir essa caridade emocional fazendo uma tatuagem. Para ela poder dizer, ó, tem um comunicado naquela tatuagem. Tem pessoas que quer um carro poderoso, uma arma poderosa. Você consegue entender?
O problema são as marcas que as pessoas têm e nunca tratou aquilo. Tem pessoas que precisam ir para a noitada. Tem pessoas que ficam perdidas na sexualidade. Você consegue entender? Porque ela está buscando um abraço do pai que talvez estava sempre em casa, mas nunca foi presente. Nunca conversou, porque ele também tem uma carência paterna, porque os pais dele também não deram carinho para ele. Porque na década de 70, 80 e 90, um pai que dizia para o filho que amava ele, a liturgia e a cultura da época dizia que você estava enfraquecendo o filho. E você tem que ter maturidade para você entender as épocas as quais as pessoas estão vivendo. Porque ele achava que se ele fizesse isso, ele estava fragilizando. Minha mãe veio dizer para mim, eu te amo, eu já tinha mais de 21 anos, você consegue entender? Tem alguém aqui comigo? E aí? Você é carente de mãe, você é carente de pai? Eu te pergunto nessa noite. Você precisa tratar isso, você precisa conversar sobre isso. Você precisa levar isso para o Senhor, mas deixar que Ele te cure. Não continuar com essa carência, querendo ser o cordeiro quebrantado pelo resto da vida. Você precisa se levantar e ser corajoso e ser forte. Tem um secreto, você não pode deixar Deus preso lá no secreto, quando Ele está querendo salvar o mundo, quando Ele está querendo salvar vidas, salvar almas. As pessoas tiraram Jesus, Jesus não está preso na igreja, Jesus não está preso no crucifixo, mas estão querendo prender Jesus num secreto, você consegue entender? Porque o secreto de muitos se tornou a caverna. Eu não preciso de igreja, é só eu e Deus no meu secreto. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder, é eu sozinho, é eu e Deus. Essas pessoas estão na caverna e nem perceberam. Elas não estão sendo tratadas, elas não estão sendo cuidadas. Essa é a pregação de Satanás para o século 20. E você precisa entender isso, que tipo de pessoa você está sendo nos últimos dias. Há um tempo atrás, algumas pessoas me procuraram por causa de uma mensagem que eu falei aqui, sobre você perguntar sobre coisas positivas e negativas de pessoas. Aí uma ou duas pessoas me perguntou, 3 pessoas me procurou. Uma eu pude falar, a outra eu falei mais ou menos, para a outra eu falei, eu não posso falar nada seu negativo, nada de você negativo, por quê? Porque nós não temos mesmo, nós não sentamos, eu não sei quem é você. Qualquer coisa que eu falar vai ser aleatório. Tem alguém aqui comigo? Eu não sei que tipo de pessoa você está se tornando. Eu não sei para onde você está indo. Eu não estou falando de ter aquela liturgia antiga, para a pessoa comprar um carro, tinha que perguntar ao pastor qual é o modelo, ou para mim pode perguntar porque eu venho no carro, amém, igreja? Eu não estou falando sobre você dizer assim, pastor, tem um carro vermelho, é de Deus ou é o preto? Sobre isso, que antigamente era assim. Você pintar uma casa, tinha que perguntar para o pastor qual era. Não estou falando sobre isso. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas estou falando sobre você entender as posições corretas. Sobre você saber hoje quem é o seu filho, quem é o seu irmão, quem são os seus pais, quem são os seus líderes, quem é o seu chefe lá na empresa, o que ele representa para você. É você ter essa maturidade para você conseguir dividir tudo e colocar tudo no seu devido lugar. Sobre você, sem você atrapalhar, sem você embaralhar toda a sua vida. Tem pessoas que estão com a vida toda embaralhada porque ela não sabe quem é quem. E quem pode te revelar as pessoas? É Deus. É quando você está no secreto, você vai saber o que a pessoa levou naquele dia para o trabalho. Porque tem pessoas que vai para dividir o seu setor, sendo um cavalo de Satanás, para poder naquele dia te ferir. E se você estiver ativo, se você estiver com o espírito de sabedoria, você vai conseguir desarticular Satanás sem machucar, sem ofender aquela pessoa, porque você vai trabalhar em uma esfera espiritual. É por isso que a Bíblia diz, não aparte desse livro, leia ele dia e noite, você vai saber o que o seu marido está levando para casa, o que foi que ele pegou na empresa, o que ele está levando para casa. Você vai saber o que os seus filhos pegou na escola e está levando para casa. Agora eu falo de âmbitos espirituais, agora eu falo de esfera espiritual. O que as pessoas estão carregando com elas? O que as pessoas estão levando com elas? É claro, às vezes lá em casa,
Vai entrar alguém, eu sei o que aquela pessoa está trazendo. Eu já dou uma ordem. Você entra, você não. A pessoa que está vindo pode entrar, mas o espírito que está vindo com ela eu não aceito. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá. Nós precisamos avançar, precisamos ir adiante. Vamos lá. É uma ordem que o Senhor está mandando esses dias. Seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso. O Filho de Deus, Deus não pede, Ele manda. Sabe por que Ele manda? Porque Ele sabe qual é o melhor para nós. Você confia na ordem do Senhor? Você confia na ordem do Senhor? Estou te perguntando. E por que essa dificuldade em você responder Ele? Há quanto tempo Deus está falando? Quantos profetas Deus vai precisar usar? Quantas circunstâncias Deus vai precisar usar novamente para você entender que você está em desobediência? É necessário você voltar para o centro da vontade dEle. Agora não estou falando de você levantar uma mão e dizer que é crente, mas estou falando sobre aonde você está espiritualmente. Aonde você se encontra emocionalmente. Vamos lá. Quando você não entende o que está acontecendo, você começa a reclamar. Você começa a dizer que as coisas não estão bem, que as coisas não estão legal. E tudo que o espírito das trevas precisa é só de uma confirmação dos seus lábios. Só você abrir a boca para a pessoa errada, como uma forma de reclamação. Não está bem, não está legal. Aí Satanás fala, oi, ó. Ele confirmou, ela confirmou. Ela está concordando comigo que o Senhor não está sendo um bom Deus na vida dela. Ele está concordando comigo que o Senhor não está sendo um bom Deus na vida dele. Eu tenho acesso para poder tocar, porque Ele entrou na minha esfera. Ela entrou na minha esfera. Então agora eu posso mexer naquilo que ela guarda, naquilo que ela protege tanto. É quando começa a vir os problemas um atrás do outro e começa a aumentar. Você consegue entender? Satanás precisa só de um acesso através da tua palavra, através da sua boca. É por isso que você deve vigiar. A Bíblia diz que é como um lemo que pode governar um navio. Ele diz que o cristão tem que estar pronto a ouvir. Você consegue entender? É difícil, igreja, isso que eu estou falando para você. É uma pregação difícil, porque fala sobre a nossa humanidade. Fala sobre o ponto de vista que nós enxergamos as coisas. Fala sobre da forma que nós somos criados. Fala sobre as nossas histórias. Fala de toda a bagagem que eu peguei da minha mãe, dos meus pais, daqueles que me criaram, dos meus professores, da minha vizinhança. Você consegue entender? E agora no Senhor, para eu ser transformado, eu preciso entender cada partícula que eu estou carregando. Por isso que eu tenho pregado ultimamente tanto sobre você se conhecer, sobre você tirar um tempo para você se conhecer. Você já viu quando você vê uma pessoa assim e você fala, aquela pessoa, não sei porque eu não fui com a cara dela. Aí você diz ainda que tem uma boa intuição. Mas na verdade, aquela pessoa, de repente, ela só lembra alguém. Às vezes os trejeitos ou costumes daquela pessoa, às vezes não é nem a aparência, mas a forma de falar, a forma de gesticular. Lembra alguém que você teve algo mal resolvido no passado. E você não vai se lembrar daquela pessoa de pronto, mas você vai ter alguma coisa contra aquela pessoa. Problemas e pessoas mal resolvidas. Aí de repente essa pessoa sabe quem é bem o seu chefe. É bem a sua chefe. Aí lembra alguém exatamente que você não gostava. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai levantar uma bandeira de guerra, porque você não vai falar com o seu lábio, os seus lábios, mas na sua esfera, na sua face, aquela outra pessoa vai perceber que você também tem algo que ela não gosta, ela não sabe. Porque você trouxe uma esfera com você. Você trouxe uma bagagem com você. É aquela pessoa, pelo seu comportamento, ela vai passar a te perseguir. Você vai dizer, eu não sei porque onde que eu vou sou perseguida, eu não sei porque onde que eu vou sou perseguido. É sobre a esfera que você está carregando, meu amado. É sobre a esfera que você está carregando, minha amada. Às vezes Satanás vai vir só dando uma sugestão. Ó, aquela mulher, parece aquela cicrana que te deu aquele prejuízo daquela vez. Aí você, vou ficar esperto. Vou ficar esperto. Quê? Posso ser enganado uma vez, mas duas não. Aqui não tem vez. Aí você já começa uma guerra que você não estava pronta para você poder
lutar. Porque o Senhor não te deu força para aquela guerra desnecessária. Aquela pessoa estava precisando do seu abraço e você levou para ela uma espada. Você consegue entender? Deus te colocou naquela pessoa do seu lado porque Ele viu em você propósito. Ele viu oportunidades que você tinha para poder ter acesso que ninguém mais teve. Porque você está sendo educado espiritualmente em uma esfera diferente. Satanás, ele está de olho. O reino das trevas, ele está de olho em nós. Carregamos a essência do Senhor. Precisamos ser separados a todo custo, a todo preço. O Espírito de Deus, ele está para poder te dar discernimento. Ele está para poder te direcionar. Ele está para poder falar o que é necessário para os próximos dias. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. O Senhor, Ele tem muitas maneiras de fazer isso. Ele tem muitas maneiras de liberar esse poder dentro de nós. O primeiro princípio que eu liberei para vocês não é um pedido, é uma ordem. O segundo se precisar, Deus falará. Se precisar falar, Deus falará novamente. E o terceiro que eu tenho para você é: se esforce. Se esforce. Tem pessoas que desistem mesmo antes de começar. O Senhor dá uma ordem à pessoa: Josué, põe-te em pé, vai que eu vou dar a terra prometida para os israelitas. Aí Josué faz a comparação: quem sou eu na fila do pão comparado a Moisés? Eu não, Senhor. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho estrutura para isso, mas é Deus que escolheu, é Deus. Será que Deus errou? Será que Deus não sabe quem você é? Será que Deus não sonda o teu íntimo? Será que Deus não conhece os teus pensamentos? Será que... Ei! Aí Deus fala: onde você estava quando eu fiz a terra? Onde você estava quando eu te formei no ventre da sua mãe? E a Bíblia diz que Ele sabe quantos fios há na nossa cabeça, Ele sabe quantas batidas já deu no nosso coração durante toda a vida. Ele conhece todas as nossas impressões digitais. É aquele que sonda, é aquele que sabe, é aquele que conhece. Ele sabe de tudo. Ele não errou quando Ele te escolheu. Não foi o pastor que te escolheu. Não foi o líder do diaconato que te escolheu. Foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor. Você tem que entender isso, por favor. Na medida que você vai dando resposta, Deus vai aumentando o grau de responsabilidade. Só que junto com a responsabilidade também vem poder. O problema é que você não entende isso. Quando você diz não para algo que Deus está te chamando, você só não está dizendo não para a função. Você também está dizendo não para o poder que está vindo juntamente com essa função. Você também está dizendo não para algo que Deus faria através das suas mãos. Deus só não te dá um problema, Ele dá uma solução também. Deus, Ele só não te dá um cargo, Ele te dá um poder para você exercer tal função. E na medida que você entende isso, você começa a avançar, você começa a crescer. É necessário você entrar nesse nível e você ser moldado pelo Senhor. Outros começam e desistem no meio do caminho. Começa a caminhar e diz que não vou aguentar. Estou sozinho nessa. Não aguento mais, eu não sei mais o que é que eu faço. Não sei para onde irei, não sei para onde eu vou. Você consegue entender? É necessário você fazer aquela análise no seu coração e saber de fato por que é que você parou. Se foi um problema de orgulho, se foi algo maltratado do seu coração, algo que você não deixou ser tratado, algo que você não deixou ser estruturado em você. Tem pessoas mal resolvidas, elas acham que as coisas simplesmente vão ser esquecidas e depois vai voltar ao normal. Não, você vai ter que voltar, você vai ter que se organizar, você vai ter que pedir perdão. É necessário, é necessário. E quando não acontecer isso, eu quero que você entenda, você está perdendo saúde, você está perdendo vida, você está vegetando,
Você parou dizendo que era uma semana, talvez um mês, já tem 1 ano, 2, 5, 10 anos. Você parou de prosperar financeiramente, você parou de prosperar emocionalmente. Você estagnou a sua vida. E tem aqueles que estão fazendo e não estão colhendo frutos porque está fazendo de qualquer jeito. Está fazendo sem ânimo, você consegue entender? E mesmo assim a bênção do Senhor alcança ele de certa maneira. Só que não alcança em plenitude. Tem alguém aqui comigo? Eu posso ser um pastor mal-humorado, eu posso ser um pastor mal resolvido. E Deus vai me abençoar a tantos por cento. Mas a partir do momento que eu sei a minha identidade, a partir do momento que eu faço com amor, a partir do momento que eu faço com garra, a partir do momento que eu não dependo de pessoas, eu dependo do Senhor. Deus, Ele vai me impulsionando, Ele vai me elevando, eu vou vivendo em plenitude. Ou seja, você tem que viver em plenitude como empresário, você tem que viver em plenitude como um operário, você tem que viver em plenitude como um pai, você tem que viver em plenitude como um filho, você tem que viver em plenitude como um irmão. O Senhor te capacita para isso. Como eu falei, você é uma liderança, você é um sacerdote, é necessário você entender. E não é sobre só fazer, não é sobre só se jogar ao povo e pronto, não. Hoje é quarta-feira, eu acho que eu vou pregar qualquer coisa mesmo, vai pouca gente? Não, não pode, por favor. Eu tenho que queimar na madrugada. Eu tenho que ir para o meu escritório, eu tenho que esvaziar para eu subir aqui totalmente resolvido com as pessoas e com Deus. Eu não posso fazer do púlpito um gabinete para conversar com as pessoas daqui de cima, você consegue entender? Tenho que subir aqui vazio para poder liberar algo de Deus. Eu não posso ministrar de acordo com o que eu estou sentindo. Eu não estou bem hoje, então vou colocar músicas de acordo com o que eu gosto, músicas tristes. Não é sobre eu, não é sobre... Você consegue entender, igreja? É sobre o que Deus está querendo que eu pregue. É sobre o que Deus está direcionando para aquela semana, para aquele dia. Eu estou de luto, então eu vou pregar Eclesiastes 7, que fala sobre... A igreja não está de luto, cada um está vivendo a sua esfera. Eu estou alegre, então eu vou pregar um Salmo 70. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Mas o que Deus quer falar? Ele está dizendo ser forte, corajoso. Ele está dizendo se esforce, porque tem dias que Ele vai trazer uma alegria no seu coração, mas tem dia que você vai ter que se esforçar para estar animado. Tem dia que você vai ter que olhar e dizer, eu não posso mais sofrer a crise dos meus 6 anos de idade, quando tiravam a minha chupeta, quando tiravam a minha mamadeira. Não é sobre isso. Eu não posso viver a crise da adolescência, que adolescência, na verdade a adolescência nem existia antigamente, isso foi criado a partir do século XIX. Para poder dizer que aqueles que fazem as coisas nessa época não são responsáveis. Agora, com o novo tempo, o cara é adolescente até 29 anos, misericórdia. E aí, agora, esse povo, com 30 anos, as pessoas vão querer o que da vida? Vai querer ficar morando na casa dos pais até 50 anos, não quer compromisso com casamento, porque o amor só de mãe? Não quero isso, eu quero aquilo, quero ter o meu carrinho, pagar meu IPVA e tá tudo ótimo. E o diabo tá só lá, ó. Esse é meu, essa é minha. Vamos lá, faz desse jeito, dessa maneira. Ninguém te ama mesmo não, amor só de mãe. Amor só de mãe. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? É nessa hora que você faz assim, aquela autoanálise, diz assim, ei, eu preciso me reorganizar, eu preciso ver onde eu estou aqui. Eu preciso ser corajoso, eu preciso ser forte. Eu preciso estabelecer princípios, eu preciso entender. Hoje é assim, as pessoas elas estão se relacionando com os homens, vou falar agora os homens. Os homens estão se relacionando com as mulheres sexualmente, mas elas têm um relacionamento de amor com a mãe. Ou seja, meu coração pertence à mãe, a minha carência sexual pertence ao meu parceiro. Pertence à minha... Você consegue entender? O meu amor pertence ao meu pai,
mas a minha carência sexual é com o namorado. E as pessoas estão vivendo e não estão entendendo qual é o nível que elas estão entrando em depressão, porque elas não estão se amando quando ela faz isso. Por isso que a Bíblia diz largar amor de pai e mãe e unir-se. Quando fala largar, está dizendo abandonar. Literalmente o termo é abandonar. Porque a família ali se encerra o ciclo com o pai e mãe e agora entra no ciclo com o seu esposo. Por isso que você tem que saber quem você escolhe para estar na sua vida. É muito maior o ciclo, porque quando você entender que pais morrem e vão, e filhos também se vão, vai sobrar você e o seu esposo, vai sobrar você e a sua esposa. Quando você entender que a vida é assim, nós despedimos dos nossos pais. Eles morrem. Os filhos vão buscar a vida profissional deles. Você não é dono de ninguém. Vamos lá. Você precisa ser curado nessa esfera. Você precisa ser curado nessa esfera. Não deixe o medo te paralisar. Se esforce. Se anime em meio aos desanimados. Se anime em meio aos desanimados. Deus é contigo, varão valoroso. Eu não te desampararei. Ele fala isso para Josué. Eu não vou te desamparar, cara. Se põe de pé aí. Eu estou contigo, eu cuido de você, eu não vou te desamparar, eu vou estar à frente. Eu fiz um pacto com Moisés, eu vou continuar com você. Um dia eu disse, Moisés, eu vou mandar um anjo com você. Moisés parou e disse, não, sem o Senhor nós não sairemos daqui. É assim que eu serei com você, Josué. É assim que eu serei com você, você coloca o seu nome agora. O Senhor é contigo, Ele é contigo, então não tenha medo, não tenha medo, não deixa o medo te paralisar. Tem pessoas paralisadas pelo medo, tem pessoas que estão estagnadas pelo medo. Tinha muito obstáculo para poder Josué passar, tinha muitas guerras, então Deus fala para ele, não tenha medo. Não tenha medo. Não seja, já pensou? Eu vou ter que agora cruzar as tribos dos amalequitas, a tribo dos saduceus, aqueles bandos de eus que tem lá na Bíblia. Aqueles caras é bom de guerra, é bom de briga, é melhor a gente dar a volta. Não, por isso que Deus fala, não tenha medo. Eu estou contigo. Se eu estou falando que é para você atravessar esse lado, você vai atravessar. Você vai passar por meio desse vale. Você vai passar por meio desses perseguidores. Você vai passar pelo meio desses homicidas. Nada te acontecerá. Eu sou contigo. Eu estou contigo. Isso é suficiente para você ir. Isso é suficiente para você confiar no Senhor. Não importa qual crise o Brasil está enfrentando, porque nós somos movimentados pela palavra de Deus. Quando você está em Deus, é as maiores crises que vai fazer você prosperar. São as maiores crises que vai fazer você florescer. Vamos lá. Não tenha medo. Para nós encerrarmos. Misericórdia. Pregaria mais fácil aqui mais 1 hora. A essência está gostosa para isso. Mas vou finalizar em 10 minutos aqui no máximo. Talvez menos. Bem menos. Meu Deus do céu. Vou finalizar aqui. O que tinha que falar foi falado, foi liberado no coração. É necessário você digerir tudo isso que foi liberado na sua vida. Se você não entendeu, assista mais uma vez no YouTube a pregação, está lá na íntegra. Mas não faça do seu secreto uma fuga. Não faça do seu secreto um esconderijo aonde você aprisiona Deus lá.
Mas nessa noite se resolva emocionalmente. Isso não é feito assim. Mas você começa a observar os pequenos detalhes. E daí você começa a dar passos. Você começa a andar nesta direção. Última coisa que eu falarei. Se Josué resolvesse permanecer caído, deitado, sentado, se ele não se levantasse, Deus levantaria outro no lugar dele. Talvez menos capacitado. Talvez não com as mesmas atribuições a qual ele passou. Talvez não com o mesmo treinamento que teve com Moisés. Mas Deus levantaria outro. Mas teria consequências na vida de Josué, porque Deus passou um tempo investindo nele, capacitando ele para tal função. Todos os processos que você passou, e você venceu, e você foi curado, e você foi tratado, Deus vai te usar para você tocar em pessoas que hoje estão passando esses problemas. Mas se você deixou Deus te curar, não é sobre um assunto que você tem mal resolvido, aí quando chega alguém com aquele mesmo problema, você se torna uma fonte desesperadora para ela. Você vai matar a fé daquela pessoa. Aquela pessoa veio buscar em você uma esperança e você ratificou que ela não vai conseguir vencer. Porque você tem uma experiência negativa para poder entregar ela. E você vai tentar poupar esta pessoa. Só que na verdade você vai poupar aquilo que Deus estava dizendo que era possível ela e você vencer. Tem alguém aqui comigo? Repita comigo, eu preciso passar e vencer todos os tratamentos que Deus preparou para mim. Deus sabe da sua capacidade. Deus sabe que você é capaz. Deus não te criou para você ser alguém altamente triste, entorpecida de problema, alguém prestes a ser destruído, prestes a desgastar a vida, como se você não tivesse nada a deixar aqui. Deus te fez com DNA de vencedor. E quando ele duvidou do seu DNA por causa do pecado de Adão, ele disse: Jesus, desce lá, morre por eles e transfere o seu DNA para eles. Coloca um DNA espiritual neles. Transforma o corpo, transforma a mente, transforma o intelecto, transforma o espírito, a alma por completo. Eu quero orar com vocês. Aleluia.